A gente vai começar com o mapa da Laís Meira, ver se está todo mundo com o mapa dela, que é um ascendente Áries, finalizar os ascendentes Áries antes de entrar na turminha de Touro, que a gente vai entrar na sequência com o mapa da Andréia Terusquim. Mas a gente vai fechar o ascendente Áries com Laís Meira, todo mundo com o mapa dela à mão. Ela tem uma casa 9 bem marcante, bem significativa, com Urano, Netuno, Nó do Norte, Juno, Lilith, né? Uma pancadinha de planetas na 9. Então, vamos lá? Primeiro que a gente começou a ver na aula passada, um ascendente Áries, né? Com uma casa 9 em Sagitário, que é vamos dizer, a correspondência, né? Da qualidade do signo na ponta da casa, de um ascendente Áries, com casa 9, seria Sagitário. A gente já viu muito assim, brevemente, relembrando, que então, quando eu estou lá fora, no distante, em países ou regiões ou áreas distantes da minha origem, Sagitário, ou seja, eu tenho desperta em mim uma sensação de mundo grande, de abertura, de confiança, de espírito de aventura, ok? Isso é um Sagitário de 9. E uma vontade de explorar mais. Né? Como eu falei na aula passada, de me baixo uma vestimenta do explorador. Ok? Muito bem. Ou, se quiser, não precisa nem viajar, se eu tiver contato com culturas diferentes da minha, relatos, leitura, livros, filmes, documentários, aquilo me dá um sentimento de expansão, abertura, possibilidades e não restrição e apequenamento. Ok? Sagitário. O regente da casa 9, Sagitário, Júpiter, está na casa 5, no signo de Virgem. Regente da 9 na 5, que são ambas casas de identidade. Então, Sagitário na 9, regente Júpiter na minha casa 5. Quando eu atuo de uma maneira elevada, 9, enobrecida, digna, seguindo princípios e valores altos, casa 5, a minha autoestima é aprimorada. Né? Quando eu me enobreço, ou me dignifico, ou atuo de uma maneira que eu considero alta, né? Dignamente alta, o que repercute em mim, casa 5, é uma autovalorização, é uma autoapreciação, uma autoestima. E quando eu me enobreço, eu fico vaidoso de mim mesmo, vaidoso no sentido do admiro isso em mim. Tá? 9 na 5. Ok? Ainda mais que é uma casa 5 em Leão. Né? Que eu preciso estar me sentindo envaidecida de mim mesma. Tá? Outra coisa importante. 9 na 5. O que para mim é sagrado, o que para mim, que a gente também viu que a casa 9 está ligada a tudo que é sagrado, que para mim é sagrado, né? Quando eu tenho dúvida sobre um comportamento, uma conduta, uma decisão, né, uma orientação, eu consulto o que para mim é um bem maior. Né? O que é um bem maior numa casa 9, né? Trazido para a casa 5. Um bem maior, seria, de novo, eu não ofender a minha pessoa, eu não
me reduzir, não fazer coisas que comprometam minha autoestima, meu alto valor. Então eu vou entrar numa situação qualquer que ali eu sou achincalhada, humilhada, anulada. Não, porque um bem maior é a dignidade da pessoa, é o autoapreço de uma pessoa. São 9 na 5. Tá? E meus filhos, minha prole, minha cria, a educação dos meus filhos, também, sagrado. Isso vai prejudicar meus filhos, vai prejudicar a educação dos meus filhos, a relação com meus filhos? Não, são 9 na 5. Tá? E podemos falar, por que não, de prazer. Prazer. Alguma coisa que eu vá fazer e que vai tirar da minha vida o lúdico, o prazeroso, o gratificante, não. Porque um bem maior para mim é uma felicidade pessoal. 9 na 5. É estar num estado de contentamento. É fazer coisas que me gratifiquem. Ou que me afirmem. São 9 na 5. Se eu tiver que deixar de ser quem eu sou, não. Se eu tiver que fazer uma coisa que me exclui o que eu mais gosto de fazer na vida, não. Estão acompanhando? E, num sentido assim mais simples, um 9 na 5, viagens, cultura, programas culturais, conhecer, estudar, saber. 5. São prazerosos. É um prazer. É lúdico. Não é nenhum sacrifício. 9 na 5. Tá? Também seria uma forte indicação de profissões ou atividades ligadas à educação. Educação, ensino, porque tanto a 9 quanto a 5 são casas ligadas ao professor. Tá? Ok? Então a gente pode falar de atividades, né, onde a gente pratica o ensino, a educação. Aí temos dentro dessa casa, e esse Júpiter é muito bem posicionado, esse Júpiter de casa 5 e régia 9. Esse Júpiter faz trígono a Urano, faz trígono ao vértex de casa 9, né? Ok? Muito bem. A gente pode falar que um filho, se a pessoa tiver filho, foi estudar fora, na 9 na 5, e esse Júpiter faz trígono a Urano de casa 9. Então, devolve para 9, ou seja, um filho que vai fazer uma formação fora, um estágio fora, um convênio fora, uma pós fora, né? Regendo da 9 na 5 e o planeta da 5 fazendo um trígono para Urano de casa 9. Oportunidades de estudos ou de conhecimento, de formação para filho fora, por exemplo. Tá? Muito bem. Fora disso, temos lá dentro um Urano conjunto a Netuno, conjunto ao nó do norte, tudo um estélio, né? Conjunto a Juno, tudo de casa 9 no signo de Capricórnio. É toda essa geração, né, que teve geração de 88 até 92, teve esse estélio em Capricórnio, né? Urano, Netuno e Capricórnio. Em 88 ainda teve Saturno junto também em Capricórnio, tá? Então, de qualquer maneira, de 91 tem essa conjunção Urano, Netuno e Capricórnio junto com o nó do norte, e mais a Juno ali dentro, e mais a Lilith, ok? Tudo ali em Capricórnio.
tá? E o regente dessa planetada toda, o dispositor dessa planetada toda é o Saturno, que está na casa 10, angular, cravado aqui no meio do céu. Então vamos, de qualquer maneira. Se eu tenho Urano, Netuno em Capricórnio na casa 9, e a casa 9 é uma casa de estudos, é uma casa de formação, é uma casa de graduação, é uma casa de cursos universitários, e Urano, Netuno, a conjunção, são planetas geracionais, foi uma conjunção geracional, eu posso falar que é uma turma que, no caso dela, porque está na 9, que já pegou umas modificações, umas alterações, umas novidades, umas inovações nesse campo dos estudos, inclusive com disciplinas que antes não eram oferecidas, porque as disciplinas, né, que eram oferecidas anteriormente eram engenharia, economia, letras, pedagogia, né? Tinha uma meia dúzia de cursos para formação. O fato de ter Urano, Netuno em Capricórnio, na casa 9, indica que ela já pegou, possivelmente, ofertas de formações, né? de faculdades, com disciplinas foram incluídas novas formações que não faziam parte dos currículos anteriores. Tá? Inclusive mais abrangente. Dando um leque de possibilidades. Dando um leque de possibilidades e disciplinas novas. Muita coisa ligada a disciplinas visando impacto ambiental, ecologia, direito ambiental. E a saúde, né? Educador físico, fisioterapeuta, que não existia antes. Também, né? Quer dizer, uma série de formações que não eram engenharia de produção, tudo começou, para do Capricórnio, tudo começou nessa época. Essa pegada Urano-Netuno em Capricórnio teve muito a ver com o início da consciência ecológica, tá? Isso foi uma das marcas dessa geração de 88 para cá, essa consciência de que o planeta sofria, né, uma série de impactos por conta de mudança climática. Isso começou ali, final dos anos 80, início dos anos 90. Antigamente não se falava disso, isso não, vamos dizer, ou porque os impactos não eram tão impressionantes, ou porque não se dava atenção a isso. Então, ela escreveu no chat que ela é formada em educação física. Ok. Então, a gente tem essa... Aí é porque não seria pela casa 9, tá? Não seria. A casa 9 não nos está dando essa informação. Quem está dando essa informação é um Sol-Marte de casa 6. Ou seja, atividades de trabalho ligado à saúde. Isso é por causa da 6. Entenderam? Alguém consegue decifrar isso? O que se você fosse pegar a casa 9 pura, ela não está nos dando essa informação o estudo ou formação ligado à área de saúde, ou à área de fisioterapia, né? Ok? Quem está nos dando essa informação é a casa 6. Tá? Sol, Marte de casa 6. Então tem uma coisa do funcionamento do corpo, ou da né, a aplicação do trabalho ligado à saúde. Exercício físico. Alimentação. Isso, nutrição, exatamente isso. Mas a 9 pura não estaria dando isso. A 9, se a gente fosse falar
do estudo, né? Porque a casa 9 está ligada à formação, depois eu vou trabalhar com essa formação. Vou aplicar isso profissionalmente, mas a formação, por causa do Netuno-Urano, estaria talvez ligado mais a alguma coisa dessas novos estudos, novas práticas, né? Ou novas disciplinas que foram sendo... Vai ser computação? Sim, com certeza tecnologia, faz toda tecnologia, que claro que disparou a partir dali, né? Principalmente quando essa conjunção Netuno e Urano mudou para Aquário, disparou esse assunto de tecnologia. Sim. Tá? Isso no sentido de formação. Agora, de qualquer maneira, uma pessoa que tem um Netuno, Urano de casa 9, ela tem um interesse de estudo ou de conhecimento mais global, porque a casa 9 sempre fala de alguma coisa que é menos regional, é mais global, é mais mundial. Interesse por conhecimentos e estudos que eu fique mais a par do que está acontecendo globalmente. Mais MBAs. Ok? Mais gente para MBA. É mais global, até porque o regente da 11 está na casa 9. E a casa 11 fala do coletivo, do grupo, do sócio, a questão social, sócio. E não só que atinge, afeta o indivíduo pessoalmente. Essa coisa de estar mais conectado com o mundo, com o coletivo, com o global. Ok? Tá? Márcia, porém ela tem isso tudo em oposição ao nó do sul e à lua, né, na 3, que deve deixar ela um pouco mais viciada, digamos assim, no pequeno e no próximo. Isso é a lua nó do sul. Sim, a lua nó do sul, a lua conjunto ao nó do sul, e o Netuno Urano na 9 conjunto ao nó do norte. Quer dizer, a lua é que está aqui presa, a gente não lê o Netuno Urano oposto ao nó do sul. Não, a gente lê assim, Netuno conjunto ao Urano conjunto ao nó do norte na 9, ou seja, lá fora, distante, global, mundial, né? Conhecimento. Eu falei a lua conjunto ao nó do sul. A lua conjunto ao nó do sul, sim. Essa lua em oposição àquilo tudo lá em cima. Sim. Tem uma coisa de 3 aí. Tem, é a lua conjunto ao nó do sul de 3. Aí é o meu ambiente, o meu circuito, o meu meio imediato, que me alimenta, a lua, que me alimenta, que me nutre, né? Mas o meu caminho grande, nó do norte, é fazer um MBA em Londres, descobrir uma técnica que está sendo usada de fisioterapia na Califórnia, ler um artigo de um professor em Berlim, aplicar uma técnica de Rolf que veio da Alemanha, entendeu? E trazer tudo isso para a casa 3. Porque ali, a casa 3, é onde eu estou aclimatada. Eu tô familiarizada. Mas em Câncer, na casa 3 e nó do sul. Mas isso não me abre caminho, percebe? Aquela questão sempre do nó do norte, nó do sul. Sim. O nó do sul é onde é o que eu já faço. Já domino isso, estou aclimatada com isso, estou familiarizada com isso, navego bem por ali, mas isso não me leva a um outro lugar. Então, vamos começar por aqui, que isso aqui é uma coisa assim muito, muito, muito séria. Márcia, eu queria te fazer uma pergunta. Essa conjunção Urano-Netuno, ele poderia ter a ver com o surgimento,
ou melhor, com a afirmação de novas religiões, porque as religiões pentecostais, elas começam a se firmar e ganhar muito pouco nos anos 80. Os anos 80, inclusive as orientais, todas que passaram a budismos e não sei o quê, que passaram a ser divulgadas, né? Valorizadas, divulgadas, também depois dos anos 80. Quer dizer, o Ocidente, né? Sim, ainda mais que ele não é novo, ou seja, o Ocidente recebeu, né, toda essa divulgação, essa presença, inclusive, de lugares, de postos, né, que difundiam o budismo, a yoga, o ayurveda, não é? Exatamente. Isso isso é recente. Ok? Obrigada. Ok. Então, de novo, esse Netuno-Urano de casa 9 seria se envolver ou se fascinar ou se aproximar dessas filosofias, né? dessas religiões ou dessas práticas espirituais, né? Sim. Que não eram vamos chamar assim, as tradicionais, Pois é. né, que é o catolicismo, o cristianismo, As pentecostais começaram. sim, o judaísmo, para quem é judeu. A coisa abriu o leque, né? Sim. Isso aí. Ok. Obrigada. Ok. Tá bom? E não é só uma questão, o Netuno-Urano de casa 9, o nó do norte lá em cima, não são só as práticas religiosas ou as filosofias que passaram a vir de lugares, de outros lugares, né? E inclusive fazendo fusões, né? Fazendo por causa do Netuno-Urano, né? Fazendo entrelaçamento com outras práticas, mas principalmente são novos conceitos, não só de natureza religiosa, né? Conceitos, de forma de pensar, novas filosofias de vida, de pensamento, de prática. Ok? Dentro dessa casa 9. Ok? Marcelo, Sim. ela colocou aqui no chat que a formação dela é educação física, mas o foco de estudo hoje é a atuação profissional e astrologia, que eu acho que tem tudo a ver, né? Sim, claro. Porque aí, justamente, essa casa 9, que é uma casa de conhecimento, né? Você tem lá dentro um Netuno e Urano. Então, justamente, esses saberes, ou essas ciências, né? Ou esses estudos que aliam o simbolismo, a parte simbólica que a astrologia tem, que é do Netuno, né? E mais, eu diria que teve esse boom da astrologia também, do final dos anos 80 para cá. Né? Mitologia, os estudos terapêuticos, tudo isso veio essa abertura de conhecimentos para essa área da mitologia, filosofia, as terapias. Tudo na casa 9 para ela, que é o interesse de conhecimento dela é esse, de estudo é esse. Ok? Muito bem. A minha pergunta que eu vou fazer para ela é se o interesse dela por astrologia, a abordagem dela para a astrologia, porque é um Netuno-Urano de casa 9, está mais ligado à parte espiritual, quer dizer, qual é a linha, qual é a identificação, porque a astrologia tem várias identificações, né? Você tem uma turma toda da astrologia que é muito conectada com o lado mais espiritual,
ou se você quiser por um caminho espiritual ou até esotérico. Tem uma turma da astrologia toda mais psicológica, de autoconhecimento. Tem uma turma toda que é mais pragmática, que vai para o lado da astrologia mundial, da astrologia de negócios. Né? Terapêutica também, né? A terapêutica vai para a psicologia, né? São 3 grandes braços que a astrologia hoje desenvolveu. Tem um lado forte espiritual, tem muita gente que atua dentro da astrologia como um conhecimento que leva, né, para a espiritualidade, ou mesmo para coisa mais esotérica, astrologia kármica, o que você quiser. Tem um lado todo do autoconhecimento que vai para a psicologia. Inclusive, muita gente que faz psicologia e que atua com astrologia, ou estuda astrologia e estuda psicologia. E tem a turma toda de uma astrologia mais técnica, mais aplicada à parte mais prática mais da vida, que aí você tem a parte toda de negócios, você tem a vocacional, você tem a mundial, né? Ok? Oi, Márcia. Sim. Posso falar? Pode. O meu mapa? Sim, por favor. Eu vou mais para esse lado da astrologia psicológica. Tá. Depois que eu comecei a estudar astrologia, eu também estou fazendo uma pós-graduação em psicologia Sim. analítica. Pronto, tá. E totalmente oposto à família aqui. No do Sul, câncer, família católica, ninguém abre a cabeça com a astrologia, não é um assunto que eu posso compartilhar com a minha família. Tá. Então tem isso de se afastar mesmo desse núcleo conhecido e buscar, né, eu moro longe da minha família também, eu vejo que faz parte do meu caminho de vida não estar próximo da minha família. Tá. E é isso. Tá bom. Então é isso. Vamos lá. Voltando aqui, essa lua regente da sua casa 4, essa lua conjunto ao nó do sul é regente da sua casa 4. Então, a sua origem, a sua base, ou a sua tradição, a sua família é nó do sul. Ou seja, é aquilo que você... dali você não passa para outro plano. Porque o nó do norte quer dizer isso. Eu tenho que, de uma certa maneira, desmemorizar um pouco, né? O nó do norte quer dizer isso. Para eu ir lá para o nó do norte é outra encarnação, vamos dizer assim. Entenderam? Ok? Então é isso. Mas, Ok. eu tenho uma pergunta em relação ao mapa dela sobre o Sol. Porque o Sol está fazendo uma quadratura, né? Com a nossa, com alguns planetas da nossa. Aí teria que ser uma coisa assim, quer ver? Porque a gente já deu essa casa 6. A gente supostamente teria analisado isso na casa 6 dela, que não foi o caso. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que ver aqui é o Sol de casa 6 quadrado com essas coisas de 9. Então tem que ver o quanto que a vida prática, as exigências diárias, as demandas do cotidiano, as tarefas que têm que ser feitas, né? Roubam energia ou tempo dos estudos, né? Porque é um Sol de casa 6 quadrado com os planetas de 9. A casa 6... porque a casa 6, para principalmente quem tem Sol, Marte, Mercúrio de casa 6, a demanda, né, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer e se mete a fazer, né, e se compromete para fazer, isso toma grande parte da vida, porque é um Sol de 6. Né? E quadrado com Urano, com Netuno de casa 9. Então, os meus ideais, os meus estudos, a minha formação, aquilo no qual eu acredito, aquilo que é sagrado para mim, pode, o que eu quero conhecer do mundo, o que eu ainda quero estudar, fica apagado ou comprometido
com a minha dinâmica. Olha, a casa 6, cara, é uma casa muito danada. Ela é uma casa muito danada. Porque quando a gente tem muita coisa na casa 6, o nosso ritmo diário, ou as tarefas, ou aquilo que a gente tem que fazer, consome grande parte da vida da gente, ou da atenção da gente. Porque eu já fiz mapa de mais de uma pessoa com Sol, ou planetas importantes na casa 6, e eu percebo que às vezes a pessoa fica com ódio da rotina, Sim, quer sim. mudar de trabalho, Sim. tem conflitos em relação a isso. Tem conflitos, porque a quadratura com a lua dela, o Marte, no caso, né, da 6, é quadratura, o Sol dela com Netuno e Urano, ou seja, tem uma rotina, tem um roteiro que ele é premente, porque é um Sol, Marte, e que aquilo que eu quero realizar de importante, ou estudar, ou me deter para estudar, ou ler, ou fazer de curso, ou ter grupo de estudo, né? Fica assim de ponta, fica em pedaços. Diferente de quem tivesse um sol de casa 9, né? Mas aí a pessoa tem que trabalhar, focar nisso para equilibrar, né? Quer dizer, não é impossível. Não, a quadratura é sempre uma coisa que é uma coisa ou outra. O problema da quadratura é esse, é uma coisa ou outra. Então eu tenho que deixar de atender meia dúzia de clientes para eu poder fazer esse curso. Eu tenho que deixar de não sei o que para eu poder fazer uma viagem. É assim. Né? Obrigada. Ok. Bom, e tem a questão da saúde também, né? Se fala, né? Que é uma quadratura de Sol com Netuno, tem que ver saúde também, tá? Muito bem. Então, estamos lá nessa casa 9. Ok? E, de novo, se eu fosse fazer viagem, se eu for para viajar para algum lugar, obviamente, embora esse 9 na 5 tenha a ver com viagens lúdicas e prazerosas, no sentido que viajar é um prazer, estudar é um prazer, mas esse Netuno, Urano de casa 9, fala sempre de viagens que sejam significativas. Que elas de alguma maneira me inspirem, ou me tragam alguma novidade, uma alteração de pensamento, porque é uma cultura diferente, é um lugar diferente, me faz pensar. Ok? Não é uma viagem à toa. Ficou claro? Por exemplo, eu hoje... Ô, Márcia, desculpe, eu Sim. interromper. Esse Urano em conjunção aí com Netuno e com Nódulo, esse Urano não daria uma possibilidade assim, de rupturas em estudos, assim, de interrupções em estudos, e assim... Sim, entendi a sua pergunta. Ficaria muito claro. Tá. Não, eu acho que esse Urano de casa 9 tem 3 efeitos. Primeiro deles, eu posso ter mudado de estudo, exatamente como ela fez. Eu fiz Urano de 9, fiz uma formação na área de saúde, fisioterapia, né? E depois eu faço uma formação em astrologia ou em psicologia. Eu vou criando, eu vou modificando a minha área de estudo. Isso é um Urano de 9. A pessoa não tem, ao longo da vida, um único interesse ou fonte de estudo. Isso é a primeira coisa. Segundo, como é a quadratura aqui com esse Urano quadrado com Sol, etc., eu posso ter estudos fragmentados. Eu interrompo, volto depois, posso não cumprir os 5 anos de engenharia, os 10 anos de medicina, né? E o terceiro, que eu acho talvez mais importante, com esse Urano de casa 9, em algum momento da vida dela, ela pode ter feito uma grande ruptura num caminho espiritual, religioso, ou de conceitos. Tipo, eu era uma pessoa de esquerda,
ou era uma pessoa de direita, ou era uma pessoa que acreditava que as pessoas, que a casa 9 está ligada a essa parte sua de conceitos, né? Os seus princípios. A pessoa pode ter ao longo... Com o padrão do ascendente? Tem a ver com o quê? Está quadrando com o ascendente. Isso tudo. Não, está longe. Esse Urano está... O ascendente está a 27 graus, está muito longe. Tá? Não está quadrando com o ascendente, não. O único que está quadrando com o ascendente aqui... Não. Seria o Saturno. Saturno. Não, porque o ascendente é grau 27, o Netuno é 13, o Urano é 9, está muito longe. Tá? Não considero, não. Mas, enfim, é uma ruptura ideológica, de sistema de crenças. Márcia. Entenderam? Ela falou aqui, Márcia, Sim. Ela falou aqui no chat, sim, cresci numa família católica, Sim. batizada e crismada, mas hoje não sigo mais a religião. Pronto. Isso, o Urano de 9 é que você abraça uma outra causa, sabe? Você abraça uma outra conjunto de ideias. Sistema de ideias. Ok? É isso. Tá? Isso é um Urano de 9. Mas é sempre a indicação de Urano de 9 é sempre indicação de um pensamento independente, um pensador independente. Nunca alguém que abraça uma causa, uma ideologia, uma religião, um sistema de pensamentos, um sistema teórico assim, chapado. Sabe? Nunca. O Urano de 9 sempre fala de um conhecimento que te gera liberdade de pensar. Urano de 9 é horror a teorias deterministas. É isso que quer dizer Urano de 9. Teorias, conceitos, religiões, né? Pensamentos deterministas. É isso e não tem outra forma. Não aceita... Não aceita contradição. Um conflito aí entre Netuno e Urano, né? Não, é a conjunção, né? A conjunção. A conjunção Netuno-Urano, que depois ficou em Peixes, depois ficou em Aquário, depois ficou em Peixes, que tem a ver com todo esse mundo esse novo mundo digital, esse novo mundo com novos conceitos. É uma conjunção. Eu tenho um curso muito bom sobre isso, que eu vou ver até se algum dia eu dou ele de novo, que é os planetas, aspectos geracionais do indivíduo, como é que aquilo reflete sobre a vida do indivíduo. Entre outras coisas, toda essa geração Urano-Netuno é que inaugurou esse assunto de déficit de atenção. Isso não existia. Tinha um sujeito um pouco mais distraído, numa turma de 100, tinha um distraidinho. Hoje isso é praticamente um efeito em massa, a coisa da déficit de atenção. Isso começou com essa conjunção Urano-Netuno, que vem a ser exatamente o que é uma conjunção Urano-Netuno. Eu sou ligado e não presto atenção em mais nada. Eu estou aqui no celular, ou estou no computador, pode estourar uma bomba atômica do meu lado, eu não noto. Quadratura também é a mesma coisa, né? Não, você sabe que a quadratura Urano-Netuno é por acaso, a minha geração toda tem quadratura Urano-Netuno. A quadratura Netuno é o seguinte, se eu estou ansioso e com pressa, eu fico distraído. Isso é Urano quadrado Netuno. E se eu estou caotizado e desorganizado, eu fico ansioso. Ansiedade está conectado com desatenção, com desligamento. Isso é a quadratura.
Essa conjunção Urano-Netuno é toda essa geração que ficou imersa no aparato tecnológico, no aparato digital, com os efeitos de desatenção que isso passa a causar. Ok? É como se o Netuno desmanchasse a agilidade do Urano? Não, é como se esse mundo tecnológico, Urano, que te exige essa rapidez de contato, essa rapidez, que te dá respostas rápidas, ele te desconectasse do resto, ele criasse uma bolha. Tenta conversar com uma criança que está lá mexendo com o joguinho, tenta extrair uma resposta dela. Está abduzida. É isso. Bom, mas enfim, tá bom? Tá bem. Vamos lá. Então, isso é a casa 9 dela. Então, só para fechar, como o nó do norte está lá dentro, junto com esse Urano-Netuno, de casa 9, é onde que ela viveria um conjunto de experiências, de modo de viver, que não é uma repetição, uma reprogramação do de sempre. Pelo estudo, pelo conhecimento, pelo acesso a novas teorias, por conhecer outros lugares do mundo, globalizar ou mundializar a visão dela de mundo, ou seja, tem lugares, países, regiões que as pessoas vivem diferente. Eu hoje atendi uma cliente que mora na Austrália, e ela me relatou algumas questões mesmo da vida, do dia a dia. É outro mundo. É outro mundo. É outras soluções sociais, são outras soluções políticas, são outras demandas econômicas, é outro mundo. Isso é a casa 9. Ok? Tá? Então, se eu tenho um nó do norte na casa 9, em conjunção Urano-Netuno, quando eu abro a minha cabeça para outros países, outras regiões, outras culturas, outras teorias, né? A minha vida, eu acesso, eu descubro que eu posso viver a minha vida de outra maneira. Ok? Eu me descondiciono. Abre, exatamente, isso aí. Eu saio de um descondicionamento e entro num estado de caminho aberto. Eu posso escolher outra estrada. É isso. Tá? Ok? Bom. Ô, Márcia, eu só queria chamar a atenção para uma questão, né? Que quando os planetas transpessoais passam a isso a nível mundial. Sim. Esse eixo Capricórnio, do Câncer, como eles mexem com todo o establishment, né? Todo. Foi reconfigurado essa questão do establishment, da economia, tudo. Dos empregos, novos empregos. Foi reconfigurado isso, sim. Completamente. Ok? Pois é, agora foi Plutão, né, que passou aí, né? E a gente viu o que aconteceu, né? Com Plutão passando justamente em Capricórnio. Agora, outra coisa importante, só para fechar aqui, isso é importante, a casa 9 é uma casa de justiça, lembram? De justiça, de impunidade, ou como você é julgada, né? Ok? Que se você cair nos braços da lei, cara, rola a sua casa 9. Então, no caso dela, não é para ela cair nos braços da lei. Sacou? Não é. Por quê? Quem é que mata essa charada? É para ela estar longe disso. Por quê? Não, além de Lilith, claro, mas olha o que ela tem ali. Tudo quadrado com o Sol dela, quadrado com o Mercúrio dela, quadrado com o Marte dela. Ou seja, oposto à Lua dela. Ou seja, se for a processo, se for a inquérito, sofrer uma auditoria, né?
a coisa não vai se dar de uma maneira assim acadêmica. Não, porque é um Netuno quadrado com os planetas na 6, é um Urano quadrado. A coisa é invertida. Você de réu passa, você de vítima passa réu, de réu passa para vítima, sabe? Você sabe que a lei tem disso, né? A lei, a parte legal não é a lei. A lei está toda toda definida, mas o sistema legal é muito punk. É muito punk, tá? Vocês sabem disso, né? Não é assim, by the law. Não é. E quando a gente tem esses planetas esquisitos tocando essa casa 9, conjunção Netuno-Urano, quadrado com não sei das contas, oposto à Lua de casa 3, a coisa não segue uma sequência, não segue um roteiro racional, né? Esse Juno ajuda de certa forma? Ajuda, a Juno ajuda, só que a Juno está no grau da Lilith. Então, você acaba pagando, você entra com uma pedido de indenização e acaba pagando, sabe? Tem vamos dizer assim, tem uma leitura de julgamento, ok? Márcia, você considera esse nó do norte quadrado 7 graus ao Sol? Sim, completamente. Ao Sol, ao Marte, ok? Ok? Bom, a gente vê que ela é uma guerreira, ela está no caminho de vida dela. O Sol, essa natureza dela, esse propósito dela, como é que fica com essa quadratura com nós? Eu gosto muito dessa maneira como você... Não, mas é a casa 6 dela, o propósito dela de vida é casa 6. Ou seja, estar com minha vida em dia. Isso é ter o máximo de normalidade possível. Esse é o propósito dela. Todo o sonho de uma casa, de quem tem um Sol de casa 6, o sonho de consumo de quem tem um Sol de casa 6, o propósito máximo é estar com a minha vida funcionando. Entendi. Essa é a aspiração máxima de um Sol de casa 6. Estar com a minha vida funcionando e a minha saúde, estar com a minha vida regular, funcionando e a minha saúde legal. É isso. Então dá para equilibrar. Não, mas isso é quadrado com esse Netuno, quadrado, quer dizer, toda hora está acontecendo alguma coisa que desmonta isso. Essa que é a graça do Netuno-Urano quadrado do Sol. Você organiza tudo e sai tudo outra coisa. É assim. Né? Ok? Não dá para equilibrar, não. Quadratura não se equilibra. Quadratura a gente passa a vida jogando bolinha equilibrando, jogando o jogo que não ameniza. Essa é a quadratura. A quadratura, lembra que a gente sempre fala que é uma coisa que acontece fora? Tem sempre uma circunstância que traz uma situação que obriga a acelerar, obriga a correr. Isso é Urano, Sol. Aí tem que interpretar todos os aspectos, né? Mas como a gente está lá na 9... Obrigada, eu entendi. Ok? Márcia, só uma coisinha antes de você passar. Eu gostaria muito que você desse uma palhinha sobre a Lilith conjunta com o Juno, né? E tem uma apostila sua que eu tenho sobre os nódulos lunares. Você fala que quando o Sol está quadrado no norte, é como se a minha vida não coubesse inteiramente dentro das minhas relações. É algo assim, eu não consigo botar a banca e colocar tudo. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa para estar numa relação. E porque o nó do norte é um ponto de relação. Mas aqui, como está na casa 9, eu vou ler da seguinte maneira, quer ver? Um Sol de casa 6 quadrado com o nó do norte de casa 9. A casa 9 é uma situação ideal, né? Ideal. Isso é o nó do norte na casa 9. Quadrado com Sol. Então, a minha vida, ela
ela não acontece dentro do caminho ideal que eu tracei. Exemplo, o meu ideal era passar mais tempo com meus netos, ou com meus filhos, me dedicar mais a eles. Mas a minha vida me exige, me demanda uma série de trabalhos e afazeres para pagar as contas que eu não realizo esse ideal, nesse nível, nesse plano que eu gostaria. É isso. Entendeu? Tá? Ficou claro? Eu tenho um ideal, Nó do Norte, lá na 9. Era assim que eu queria que a minha vida se encaminhasse. Mas tem uma casa 6, tarefas, obrigações, assuntos que eu tenho que lidar, demandas, né? Que eu não faço esse caminho todo, é isso. Tá? Ok? Aí fica aquela turma sol de casa 6 quadrado com o Nó Norte. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Sabe assim? Por exemplo. Tá? A Lilith Juno é uma coisa interessante, porque também, não sei quem de vocês fez esse curso dos asteroides, a Juno é a única que enquadra a Lilith. Isso é uma coisa também, um assunto profundo para estudar, mas esse curso, tanto o curso de mapa de relacionamento, quanto o curso que eu faço dos asteroides, porque a Lilith, ela sempre fala de uma energia, ela é uma subversiva, né? A Lilith, ela subverte, né? O princípio da Lilith não é um princípio conservador, não é um princípio de observar o protocolo. E Juno é protocolo. Ela é a esposa de Júpiter, ela é a primeira dama. Ela é a única que tem condições de enquadrar, de enfrentar a Lilith com a sua subversão e enquadrar. Enquadrar no sentido de que vale o protocolo, vale a legitimidade, vale o que está escrito, vale o que está combinado, vale o contrato. Se eu estiver na legitimidade. Eu sou casada com esse cara, tenho 2 filhos com ele é o pai dessas crianças, vale pensão para filho. Ok? A Lilith não consegue subverter isso se eu estiver na legitimidade. Se eu estiver na ilegitimidade, eu não tenho garantia nenhuma, porque a Lilith subverte. Ficou claro? Onde funciona? Então, eu não estaria numa situação irregular na minha vida. Primeiro porque tem uma casa 9 toda cheia de quadraturas. A lei não vai me julgar a meu favor. Ainda mais se eu estiver numa situação irregular. A Juno só vence a Lilith, subvertendo o protocolo, se estiver na legitimidade. Aí eu estou na informalidade, eu não tenho direito a nada. Ficou claro? Tá? Porque a casa 9 é uma casa de justiça. Juno é um planeta ligado à legitimidade. Então, se eu cometer uma infração e eu não tiver, né, vamos dizer, meios de... Pronto, já começou a infração, já estou na ilegalidade. Cometi uma infração de trânsito, estou com a carteira vencida, é prisão perpétua. Entendeu? Porque aí minha filha, você cometeu uma infração de trânsito e está vencida, ou bebeu e a lei seca, cara, tu tá ferrada. Entende? Tem que andar na linha. Tem. Ô, Márcia, sim. Essa questão da frustração da Lilith? Não, é a frustração da Juno, exatamente. Como a Juno é a legalidade, são os meus direitos legítimos, né? Se eu não tiver nessa condição, eu vou ter a negação ou a frustração de que só a legitimidade me garante.
Não vai ter jeitinho. Não vai ter um desejo de dar um jeitinho, não é um desejo de fazer alguma coisa fora da normalidade, fora da... E se eu fizer isso, eu vou ter a frustração de não ter as garantias que a legitimidade me dá. Emprestei um apartamento para um amigo meu, gente boa. Ele vai me pagar ele vai pagar o condomínio todo mês. Não tem nenhum contrato. Ele não vai pagar e eu vou ter a frustração de estar vivendo uma situação que a informalidade ou a ilegalidade me trouxe. Pronto. Entendi. Tá? Ok? Muito ok. Márcia, Pronto. uma dúvida. Como é que você interpreta? Ela faz uma oposição do meio do céu com a lua, né? Mas isso aqui a gente não vai trabalhar agora, porque a gente vai ficar com a casa 9. O meio do céu vai entrar na casa 10, tá bom? Sim. A gente tá cuidando aqui da casa 9, das pessoas, tá bom? Muito bem. Agora vamos lá, Andréia Teruskin, ascendente touro. Mudamos completamente a energia aqui, porque a casa 9 vai para Capricórnio. Ok? E a Andréia tem a casa 9 em Capricórnio. Olha, mudou completamente a configuração, a energia dessa casa 9. O regente da casa 9 é Saturno, que vem para a casa 1. Tá? E é um Saturno, olha, é um Saturno conjunto a Juno de casa 1, regendo a casa 9. Perceberam a gravidade ou a austeridade ou o nível de exigência no comportamento ético e na legalidade? O regente da 9, eu vou falar em Capricórnio, vou descrever, está na casa 1, ou seja, sobre ela é responsabilizada, ou ela é julgada, ou ela é, né? Saturno, conjunto a Juno, que é a deusa da legitimidade, ou do protocolo, né? Então, se ela sai da situação regular, comete uma irregularidade, uma infração, exemplo. Porque não precisa ser crime nenhum. A gente está falando de coisas banais, hein? Estou falando que assassinou não sei quem, botou na geladeira. Não estamos falando de crimes hediondos. Estamos falando de práticas, né? Enfim, contratos, conversão de condomínio, né? Regras da empresa, cultura adotada por aquela empresa, acordos tácitos, não é isso? A casa 9 é uma casa de ética, é uma casa de moralidade, é uma casa de lei. Então, o regente da 9 não 1. Saturno. Já começa por aí. Então, a pessoa vai fazer uma viagem para o exterior e a exigência de legalidade, exigência legal, é que o passaporte esteja válido até 6 meses antes do vencimento. Olha, é melhor botar 8 meses. Ok? Porque se tiver 1 hora de vencido, ou 1 hora para vencer, ela vai ser rejeitada no local, não vai entrar. Ou seja, a lei ela é aplicada no seu teor mais severo. Pronto. Multa de trânsito. Aqui proibido 45 km, estava a 43, vai ser penalizada. Quer dizer, o julgamento 9, julgamento. E julgamento não é só lei, né? Julgamento é a vida julgando. Fiz uma besteira, só pego. Só pego porque é Saturno.
Isso vale para cola da faculdade, do colégio, sabe? Fumar escondido no banheiro, porque é proibido. É isso. É julgamento. Ou se tiver uma conduta que, do ponto de vista moral, ético, não é crime, né? É ilegal, mas do ponto de vista ético não cai bem, ética profissional, ética com o cliente, severidade no julgamento. Eu tenho isso comigo própria. Sim, claro, óbvio, porque cai em cima de um, você tem com você próprio e caso você não tivesse com você próprio, você seria julgada com esse rigor. É que eu sigo sempre os meus princípios. Pronto. Isso. Sempre os meus princípios. E mesmo que as pessoas me digam outras coisas para fazer que não estiver de acordo com a minha ética, com os meus princípios, eu não faço. Você não faz. E se você fizer, no seu caso dá errado. Às vezes outra pessoa faz. Exemplo, vou dar um exemplo bobo para mostrar como não está só ligado a uma questão da lei. Vamos dizer que o marido da sua amiga separou da sua amiga. Ou você, sei lá, está interessado no seu médico. O seu médico é uma situação para o médico antiética. Então você não vai flertar com o seu médico, porque para o médico flertar com o paciente é uma situação eticamente delicada. Ou você vai flertar, não é crime, não é proibido. Ou você vai flertar com o seu chefe no trabalho. É uma situação eticamente dúbia. Porque pode ser interpretado como interesse. Um monte de gente faz isso. Pronto. Então, essa coisa de cumprir o regulamento da vida, dos costumes, da postura, da conduta. Então, a linha, isso é importante a gente colocar, a linha ética de uma pessoa. Tem pessoas que têm uma linha muito flexível. Mas o que tem? Flertar com o médico, não sei o quê, né? O cara é solteiro, o que tem? Flertar com o marido da amiga, não sei o quê. Ela já não estava mais afim dele há muito tempo, ela que largou ele. A linha flexível, né, para julgar os fatos. E tem pessoas que têm linhas mais ortodoxas, vamos chamar assim, ou mais rigorosas quando se trata de julgar, né, avaliar uma conduta moral, uma conduta ética, ou como ela pode vir a ser julgada, né? Ok? Então quer dizer que a conduta ética da pessoa, na casa 9, da conduta ética. Conduta ética da pessoa, conduta ética da própria pessoa, o quanto o efeito, o resultado de uma conduta não ética, de novo, tem pessoas que têm condutas pouco éticas e elas são impunes, vamos chamar assim, ou enfim, não tem consequências mais desastrosas. Tem outras pessoas que a menor conduta pouco ética, ela é penalizada. Bem, o Capricórnio aí, a gente pronto. Capricórnio, já está dizendo ali, Capricórnio na casa 9, não dá para, em termos de conduta ética, ou de moral, ou de comportamento, ou de julgamento, não dá para ser flexível, não dá para ser abrir muito a margem. E quadrando com esse Saturno, quer dizer, fica mais... Não, quadrando com o Saturno Juno, pronto, não precisa mais nada. Primeiro em cima do ascendente dela. A natureza dela, porque está supondo só o sol dela.
Está se opondo ao Sol, está se opondo a Vênus, está se opondo a Júpiter. Principalmente no caso dela específico, porque é o mapa dela, quando envolve um outro. Por causa da 7. Porque se fosse fazer ela, e ela eventualmente ser penalizada, é uma coisa. Mas como está oposto a Vênus, a Júpiter, o Sol de 7, quando envolver o outro, ou um outro qualquer, pode ser um sócio, um colega de trabalho, né, o tal do médico, aí então que a coisa é grave. Ou seja, a gravidade de uma conduta não ética, ou não regular, ou não legítima, quando envolve um terceiro. Aí que ela é penalizada mesmo. Obrigada. Sei lá, ultrapassei o sinal, porque eu sei que em Portugal não faz isso, mas no Rio de Janeiro isso é comum. E atravessei um sinal, não respeitei o sinal, não respeitei a velocidade e prejudiquei uma outra pessoa, bati no carro de outra pessoa, ou peguei a bicicleta de outra pessoa. Aí é que a penalidade vai ser grave porque envolveu a 7. Ok? Tá? Muito bem. Esse é o regente da 9 na 1. Quer dizer, quem vai ser penalizado é ela. Quem vai arcar com as consequências é ela. 9 na 1. E conjunto a Juno. Então eu tenho que ter tudo regular, a carteira do motorista, o passaporte 1 ano de validade, as vacinas exigidas, o não beber, 0 de tolerância de álcool, não beber nada, enfim. Contratos cumpridos, contratos assinados, cumprir a regulação do condomínio, a convenção do prédio, o horário de fazer barulho, de fazer obra, de ser mais o quê. É isso. Ok? Muito bem. E como ela colocou muito bem, ela própria tem um rigor pessoal, ou seja, não precisava nem ela ser, vamos dizer, chamada atenção, ou ser vigiada, ou ser... ela tem, o regente da 9 não, ela tem, com ela própria, um rigor muito grande no sentido de não quebrar, não desrespeitar seus princípios, seus valores éticos, etc. Sem falar na culpa, né? Porque Saturno de casa 1, a pessoa tem um sentimento de culpa, culpa porque esqueci, porque errei, porque não me lembrei, porque não fiz, porque atrasei. E 9 na 1 é um julgamento, né? Um julgamento do bem, do mal, do acerto, do erro, que gera culpa. Sentimento de culpa. Não fiz direito, não fiz certo. Pensando nas ferramentas comportamentais, qual que é o antídoto para esse Saturno de casa 1? Hein? Não, é fazer direito, é fazer certo, é fazer a parte dela. É fazer a parte dela. Assim, eu não posso me responsabilizar pelos outros. Eu não posso, né? Vamos dizer, saber se todo mundo está fazendo certo. Eu faço a minha parte. Isso é ferramenta comportamental de Saturno. Eu assumo a minha responsabilidade sobre aquilo. Inclusive, se errar algum dia, cometer um erro, uma falta, uma falha, né? Uma irregularidade, assumir a responsabilidade sobre essa falta. Isso, é assim que o Saturno é perdoado.
Realmente isso aqui eu não fiz, isso aqui eu deixei de fazer, isso aqui era a minha parte, eu não olhei, isso aqui eu negligenciei. Só isso já está perdoada. O que as pessoas fazem quando elas são pegas no erro? 98% das pessoas. Quando elas são pegas numa falha, no erro, o que elas fazem? Primeiro, disfarçam, tentam esconder, né? Perfeito, perfeito. Segundo, eu acho um culpado. Foi a fulana que não me avisou, foi o relógio que não tocou, foi o trânsito que estava ruim, todo mundo é culpado. Eu, isenta. Né? O trânsito estava ruim, mas eu podia ter saído de casa 1 hora mais cedo. Então, assumir responsabilidade, ferramenta comportamental de Saturno, é aliviar culpa. Não, assumindo a responsabilidade alivia. Só pessoas muito seguras. Assumir responsabilidade é prova de segurança. Só pessoas muito seguras é que admitem um erro. Não vi, deixei de fazer, podia ter feito isso dessa maneira, não vi a tempo. Tem que ser muito confiante para conseguir fazer isso. A culpa é do governo anterior, a culpa é do governo seguinte, é falta de segurança. A pessoa segura, ela é capaz, ela se sente capaz. Então, ela aguenta admitir um erro porque ela tem lastro de acerto. Porque aí a pessoa fica se sentindo na obrigação de reparar, né? Sim, pronto. Claro, aí perfeito. Aí repara, conserta e pronto, tá resolvido o problema. Agora, se o culpado é o outro, ok? Obrigada. Ok, então 9 não 1. Ok. Agora, em termos de filosofia, de religião, de estudo, como é um Capricórnio de casa 9, é um ascendente touro. Então, é um pouco aquela coisa do ver para crer, né? Não é uma indicação de, embora ela tenha um Netuno Sol, um Netuno Mercúrio, o fato de um Capricórnio de casa 9 quer dizer o seguinte: a pessoa prefere conhecimentos mais estruturados, com mais método, né? Mais comprovação, mais aplicáveis. Então, coisas muito abstratas, muito nebulosas, muito fragmentadas, em termos de conhecimento, que eu quero dizer. Não é do campo de interesse de Capricórnio de casa 9. Que eu conheço. Isso que você falou, Marcelo, tem um Netuno, né, muito forte. Tem. E realmente, desde criança, fui sempre espiritual, mas a nível de conhecimento, aí sim eu vou estruturando, não é? Eu estou na astrologia há muitos anos. Sim. Então eu vou Estruturando, aplicando, ganhando experiência na prática, vendo que aquilo funciona. Isso é um Capricórnio de 9. Né? Um conhecimento teórico, puro teórico, e você não sinta que aquilo de alguma maneira se aplica, né? Do ponto de vista concreto, não tem uma representação concreta, não interessa para um Capricórnio de casa 9. Tipo, você aprende inglês porque você vai usar o inglês. Agora, aprender russo, aprender chinês, a não ser que você vá fazer negócios, né, o islandês, não interessa. Não vou perder. Capricórnio tem aquele problema do perder tempo. Com o que eu não vou usar. Islandês é lindo, italiano é lindo, mas fora você usar quando for a Roma, o italiano do ponto de vista rendimento daquele estudo, melhor o espanhol, melhor o inglês, até o chinês. Entendeu o que eu quero dizer? Como é que funciona o Capricórnio de 9?
E claro que conhecimentos estruturados, com método, que você vai com o tempo, você dedica um tempo, não é Gêmeos de 9. Você estuda um pouco aqui, depois estuda um pouco ali, daí estuda um pouco de astrologia, um pouco de filosofia, um pouco de acupuntura. Não. Tá? É uma estrada longa. Tá? Ok? E o regente da 9 na 1 é conhecimento, que está na 1. A 1, o conhecimento, vamos falar um pouquinho disso. Antes disso, 9 na 1. O que é sagrado para uma pessoa de 9 na 1? Sagrado. Qual é o bem maior? O bem maior. Se eu tivesse que escolher, né, entre tal resolução, tal atitude, tal comportamento, tal linha de vida, o que é o bem maior, que a gente chama de sagrado, mas posso botar um bem maior para uma pessoa de 9 na 1, é autonomia. Autonomia. É a pessoa poder fazer alguma coisa. Tá? Então, estar dentro de uma situação aprisionada, cerceada, impedida de atuar, impedida de fazer alguma coisa. Ainda por cima eu tenho Marte Urano, aprisionada nem pensar. Nem pensar. Então, o regente da 9 na 1, bem maior, é autonomia. É a pessoa ter a individualidade dela atuante, operante, sobre a vida, sobre as questões, sobre as relações, sobre o trabalho, entende? E agir de uma forma muito própria. Muito própria. Então você viver dentro de um relacionamento, ou de um sistema político, ou dentro de uma família, onde a pessoa a autonomia dela no seu caso, a sua, tirar, não serve, porque o seu bem maior é autonomia. Autonomia, individualidade, o que você quiser. Ok? Tá? E conhecimento, casa 9, estudo, saber, vai para 1. Então, eu aplico para mim, para minha vida, para minha conduta. 9 na 1. Quer dizer, muito da minha individualidade foi sendo moldada por conhecimento, tipo astrologia. A astrologia você inclusive aplica para si. Para a sua vida. Se você não aplicar para si, não serve. Entende? Isso é um 9 na 1. Tá? Uma filosofia que você estude, um sistema de crença que você adote, uma religião que você adota, ela tem que ser usada, servir para a sua conduta, para na hora que você tomar decisões, aquilo ser, na hora que você vai conduzir, você vai ter um comportamento, aquilo ser usado, aquilo servir. Isso é um 9 na 1. Diferente de um 9 na 9. 9 na 9 é aquela turma toda que tem um monte de teorias, tudo, e não aplica, não baixa, não serve para a pessoa. Ela não usa para si. Sabe? Isso é um 9 na 9, mas 9 na 1 não. Eu uso para mim. A astrologia eu uso para mim. O conhecimento, o estudo eu uso para mim. Aquela religião, aquela filosofia, eu uso para mim. Ok? A gente vai ter que parar aqui. Já está na nossa hora, mas... Só uma última coisa, Márcia, internacionalização, Sim. Eu moro no exterior desde que o ascendente progredido ficou conjunto a Saturno, desde os 6 anos de idade. Você mudou de onde para onde? A do Rio. Do Rio, sim, 9 na 1, sim. Israel, não é? De lá do Brasil com 6 anos, quando o ascendente progredido tocou o Saturno, não é? Tá, mudou para Israel, depois você foi para Portugal? Portugal, já tá, é isso mesmo. Quer dizer, o exterior
o exterior, o estrangeiro, o lá fora, outras terras, outras culturas. Você adotou, inclusive você incorporou. Você não vai ser uma estrangeira no estrangeiro. Sabe? Você adotou, você incorporou, 9 não 1. Entende? Tá bom? Ok, gente?